A cidade do Rio de Janeiro foi abençoada por uma natureza única. Quer dizer, não tem... Eu talvez, enfim, arrisco dizer que eu não conheço uma outra cidade que tenha isso, aquela beleza natural da montanha, do mar, daquela Mata Atlântica, tudo junto ali. Mas foi, enfim, eu acho o seguinte, o Rio de Janeiro ele foi perdendo relevância principalmente por conta da classe política do Rio de Janeiro. Eu acho que os políticos do Rio de Janeiro acabaram com a cidade e com o Estado. Nós não tivemos a sorte que São Paulo, por exemplo, teve, de ter bons governantes, pessoas sérias que foram sempre criando desenvolvimento no Estado. Enfim, não existia esse abismo que existe hoje entre o Rio e São Paulo. Não. Aliás, eu vou te dar alguns exemplos. O Rio de Janeiro era onde tinha a Bolsa de Valores do Brasil. Não existia a Bolsa de Valores em São Paulo. A Bolsa de Valores do Brasil era no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei. Com 19 anos de idade, eu fui ser operador no pregão da Bolsa de Valores. Então... Grande prêmio do Rio, era no Rio de Janeiro, né? Não, enfim, eu tô te dando esse exemplo. Os paulistas, quando queriam viajar, faziam o movimento inverso ao que nós fazemos hoje. O hub principal do Brasil para o exterior e para o Brasil inteiro era o Rio de Janeiro. O ponto do Rio para o mundo. Para o mundo. Então, os paulistas tinham que pegar um voo para fazer escala no Rio de Janeiro, para vir para o Rio de Janeiro, para ir para Nova York, para ir para Paris. Por exemplo, o avião Concorde não vinha a São Paulo. Os paulistas tinham que vir para o Rio de Janeiro para pegar o avião. Então, eu estou te contando uma época em que eu tive o privilégio de viver, muito jovem, mas que foi assim a época de ouro do Rio de Janeiro. Por que eu sei que tem esse lado político, né? Mas por que tem essa conjunção dessa época ser tão maravilhosa que todo mundo fala realmente do Rio? Porque os pensadores estavam lá, as pessoas... Todos os movimentos culturais, todos os movimentos importantes na cultura brasileira estavam no Rio de Janeiro. Os artistas do Brasil inteiro, quando queriam ter sucesso, eles iam para o Rio de Janeiro. Você tinha todas as televisões, enfim, com sede no Rio de Janeiro. Enfim, a produção cultural... toda no Rio de Janeiro. E tem, mas hoje também muito maltratada, aquela beleza natural da cidade. Aquilo era uma atração, como ainda é hoje. Eu fico dizendo, eu recentemente fui pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro na última eleição, quando o candidato do PSDB, eu era presidente do partido do PSDB no Rio de Janeiro, e o nosso candidato, que era o Gustavo Bebiano, teve aquele episódio da morte dele tão prematura, que era um saudoso amigo, um irmão que eu tinha, e com o evento da morte do Gustavo, o governador João Dória e o Bruno Araújo, que é o atual presidente do partido, me pediram para que eu fosse ocupar aquele lugar de pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. E esse pouco tempo que eu fiquei na condição de pré-candidato à prefeitura, eu pregava sempre a questão do emprego, e eu dizia que o emprego no Rio de Janeiro ele está vinculado basicamente à atividade de turismo. Porque a atividade de turismo no Rio de Janeiro é a vocação do Rio. Não adianta querer achar que nós vamos transformar a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro num estado industrial quando não tem mais essa vocação. Isso já acabou. Eu não sei o Rio de Janeiro na escala, mas ele deve estar muito longe de Madrid, sei lá, de Paris. Não era para estar, né? Não era. Então, quer dizer, mas por conta disso, porque os governantes do Rio, eles não tiveram a compreensão de que nunca trataram o turismo. Aliás, continuam não tratando. Continuam não tratando. Que fique claro. Enfim, que me perdoe o atual prefeito do Rio de Janeiro, que trata a questão do turismo com a mesma leviandade, com o mesmo desleixo que outros tratavam. Eu não vejo nenhuma vocação, mesmo no atual gestor do Rio de Janeiro. Nem planejamento, nem política pública. Enfim, eu não vejo. Por acaso, logo no início do atual governo, eu fui responsável por indicar o ex-secretário de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, e o que ele teve de ferramentas e de estrutura e de respaldo para trabalhar a questão do turismo foi zero. Então, enfim, ele ficou poucos meses lá quando percebeu que realmente não ia ter condições de tocar o projeto transformador
para que a cidade realmente mude a sua face, ele resolveu deixar o governo. Mas, enfim, não vamos falar disso, não. Que essa é a agenda negativa do Rio de Janeiro. A agenda política do Rio de Janeiro, sem dúvida, é a agenda negativa. Os políticos assassinaram, os políticos do Rio de Janeiro, com raras exceções. Claro que em toda... Para generalizar sempre. Mas, enfim, com raras exceções. A política do Rio de Janeiro assassinou a perspectiva da cidade. Mas vendo daqui, parece uma coisa meio sem saída, né? Parece que é um inferno. É um inferno. Não, e é isso que eu estava falando. Eu vivi o Rio de Janeiro que não existia essa diferença entre as pessoas, ao contrário, queriam migrar de São Paulo para o Rio de Janeiro. O mercado financeiro era no Rio de Janeiro. As agências de publicidade era tudo no Rio de Janeiro. Enfim, os grandes publicitários estavam no Rio de Janeiro. Então, enfim, era uma outra realidade. E hoje essa coisa se inverteu. Só que hoje se inverteu num grau absolutamente desesperador para quem vive hoje no Rio de Janeiro. Você tem aqui no São Paulo um desenvolvimento acelerado, onde você teve governos do PSDB que se sucederam na máquina administrativa. Isso, obviamente, ajudou o Estado a crescer, porque quando você tem uma continuidade, as políticas podem ser feitas a longo prazo, e os paulistas e paulistanos se beneficiaram disso. E o Rio de Janeiro, ao contrário disso, foi governado nos últimos 30 anos de uma maneira absolutamente realmente dá uma pena, irresponsável, eu diria. Você vai para aquela cidade, com raras exceções, mas enfim. E eu hoje tenho a seguinte visão da política do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro não terá condição de recuperar o que foi se não tiver, pelo menos, 3 governos seguidos, alinhados, enfim, com a mesma perspectiva, com a mesma vontade. Não adianta você fazer um período de governo bom, porque em 4 anos não dá tempo de consertar o que foi estragado, o que foi, enfim, maltratado durante essas últimas décadas. Mas muito além dessa miudeza, dessa política encardida do dia a dia, eu acho que vale a pena a gente voltar exatamente para seguir ilustrando o contraste abissal entre o estado de coisas atual, deprimente, com o passado dourado que você foi testemunha ocular e desfrutou.